Bom dia, gente! Estamos chegando aí com a música sugerida pela nossa desafiada de hoje, a Juliana Pereira, da Pulse Arquitetura. Foi desafiada hoje, então, a falar um pouquinho mais sobre os ambientes do futuro, né? Lembrando da Via Sul Internet, que nos dá o apoio aí para termos essa transmissão com essa qualidade fantástica, né? Lembrando também da Maria Fulana, que manda esses looks maravilhosos pra gente usar. E agradecendo aí a Via Sul e lembrando que eles têm uma parceria com a Parceiros Voluntários e recebem doações de agasalhos, comida, então, né, alimentos não perecíveis que são distribuídos pelo SIC e a Parceiros Voluntários, que tem essa sensibilidade das pessoas que realmente precisam, né, que estão precisando nesse momento. E essa orquídea maravilhosa que vocês estão vendo aqui no fundo é da Saara Morenil. Vamos ver se a nossa desafiada de hoje já está por aqui. A Juliana Pereira faz parte da Pulse Arquitetura. Ela e a Fabiana Ruaro tocam esse escritório de arquitetura tão antenado aí com as novas tendências, né? Sempre buscando coisas novas também, né? Elas são muito do DNA do Jornal Design, assim, elas estão sempre em busca de algo novo para oferecer, para mostrar, para estar em movimento. Julie, assim que tu chegar na live, pode me dar um oi, então. Aí a gente já fala um pouquinho desse movimento aí da arquitetura em relação a esse pós-pandemia, né? E durante também, né, gente? Por que não? Pois a vida continua, né? Está acontecendo. Lembrando que se você estiver assistindo, não deixar de assistir esse nosso bate-papo com a Juliana Pereira, é só mandar um aviãozinho, manda um convite aí para a pessoa nos assistir, né, Julie? Bom dia! Oi, tudo bom? Tudo ótimo e com você? Tá tudo bem. Eu tô aqui só organizando a Isso, ajusta eu aí. acho isso, ajustar aqui a coisas de ao vivo, né, Silvia? É isso aí. E falando em ao vivo, o pessoal que está nos assistindo pode nos dar o feedback aí se o áudio tá bacana, né? Se tá legal. Pode nos mandarem perguntas, contribuindo aí para esse bate-papo que é para vocês. Então, estamos prontos. Tudo bem, pessoal? Perfeito. Bom dia para todo mundo que está aqui nos assistindo. Julie, eu já fiz uma breve apresentação da Pulse Arquitetura, né? Da Pulse Inteligência em Arquitetura. Mas Sim. gostaria que fizesse uma breve apresentação, então, para a gente começar nosso bate-papo. Bom, então, como a Silvia me apresentou, eu sou a Juliana, né? Eu faço parte, junto com a Fabi, da Pulse. Eu quero primeiro agradecer o convite, porque a gente vem acompanhando o desafio do Jornal Design, Design Serra, há muito tempo, assim, desde que vocês lançaram. Então, a gente está super antenada e está participando, está vendo todos, né? Então, eu acho que vocês estão de parabéns. A gente tem que dizer isso, né? Porque isso é muito legal, esse movimento de compartilhar conhecimento, esse movimento da gente fazer essas trocas, eu acho que é exatamente o momento que a gente está vivendo, né? Então, muito legal. Obrigada pelo convite. Imagina. E, gente, vou adiantar que teremos uma surpresa no final, hein? Nos acompanhe. Pois é. E, além de aceitar o desafio, a Júlia e a Fábio aí da Pulse estão nos presenteando com algo bem bacana. Nos acompanhe aí, no final a gente vai divulgar. Júlia, então, para entrar no nosso assunto de hoje, né? A Pulse é especialista, né? Especializada em corporativos, né? Isso. E o futuro das empresas agora, dos espaços de trabalho, qual é a ideia?
Então, eu e a Fabi, desde o do momento que entrou o isolamento social, né, desde o momento que a gente está vivendo isso intensamente aqui na nossa cidade, em Bento, nos contaminou em buscar informações e estar estudando sobre o que vai acontecer daqui para frente, né? E a gente está, assim, estudando, trabalhando até mais do que a gente imaginou, porque esse momento que a gente está vivendo é um momento de transformação, é um momento de muitas mudanças. E para falar do futuro dos espaços de trabalho, a gente vai analisar, acho que dois momentos. Primeiro, assim, o que vinha acontecendo antes da pandemia, né? E o que vai acontecer, né, numa possível projeção do pós-pandemia. Bom, falando assim, para a gente falar um pouquinho o que estava acontecendo nos espaços corporativos, a gente vai falar, eu acho que num ponto bem importante que mudou isso tudo, né? Que foi um momento bem disruptivo e que os escritórios, por exemplo, o escritório do Google, né? O Google mostrou, o Google ele veio num momento completamente disruptivo, ele mostrou uma nova forma de trabalhar em um novo espaço de trabalho. Então, acho que essa mudança... Foram uma grande inspiração para muitas empresas, né? Muitas empresas, eles são um exemplo incontestável. Eu acho que a gente vinha num caminhar e no momento que foi apresentada essa mudança de mindset, tudo mudou. Então, a gente está falando aí, podemos dizer, há uns 10 anos atrás, né, pensando num tempo, os escritórios da Google apresentaram o quê? Um escritório completamente diferente, numa formação diferente. Então, um escritório divertido, colorido, onde nós tínhamos uma planta baixa livre, layouts abertos. Nunca se imaginou que nós iríamos ter no espaço de trabalho puffs, escorregador, balanço, mesa de sinuca, bar, exatamente. Então, assim, o Google, sim, ele foi um momento disruptivo de qualquer escritório corporativo. E não só do espaço de trabalho, mas também falando em hierarquia de trabalho. Quer dizer, numa plataforma, desde o diretor ao estagiário, todos estavam na mesma posição. Então, essa hierarquia horizontal mostrou, né, essa nova forma de trabalhar, o Google mostrou que isso era possível, né? E isso gerou uma tendência, isso criou moda, né? Hoje, a partir do Google, a gente começou a perceber que todas as empresas e clientes queriam um escritório tipo Google, né? Isso foi... a moda se lançou. Só que a gente tem que começar... chegassem para vocês também no feedback, porque eu sei que vocês fazem todo, né, esse feedback com o cliente antes do projeto, e deve ter vindo muitos feedbacks, eu quero algo tipo Google, não? Muito, muito, né? Como a gente fala assim, foi disruptivo. Isso, né? Isso tá inserido no momento corporativo, né? Mas a gente tem que entender, tem algumas coisas aí, né, que mudam. Por exemplo, nem toda empresa tem a cultura do Google, né? E eu não posso, nem todas as empresas terem um espaço tipo do Google, né? E a gente não tem só... Essa questão do Google, Julie, não sei, me corrija se eu estiver enganada, mas eu acho que vem dessa nova geração, né? Exatamente. Então, assim, a gente está falando do Google, mas a gente tem outros exemplos, como Facebook, Spotify, o Airbnb, a gente tem os escritórios da Uber. Então, a gente está falando de empresas, de negócios completamente transformadores, né? Que tem um mindset diferente e a maioria dos seus colaboradores é de uma geração, a geração milênio. É uma geração que almeja essa liberdade de trabalho, almeja um modo de trabalhar diferente. Então, essas empresas, elas vão realmente ter um espaço diferenciado de trabalho, um ambiente de trabalho diferente. E isso gerou muitas mudanças. Podemos dizer assim que a partir desse marco disruptivo,
a gente percebeu um crescente em projetos corporativos de uma maneira exponencial. E a gente, não só os escritórios do Google, mas a gente tem, assim, cases fantásticos aí de grandes empresas, né, como a Nubank, como empresas, a própria Saveit também, em São Paulo. Então, assim, a partir desse marco, os projetos corporativos cresceram de uma forma muito grande. Nos últimos 2 anos, o mercado corporativo, ele revolucionou, né? Ele mudou muito. E aí, nessa crescente exponencial, né, novas vertentes começaram a surgir. E a gente começa a perceber, Sil, que não é só no projeto que mudou, né? A indústria da corporativa mudou muito também. Então, a gente está falando de imobiliário corporativo diferenciado, a gente está falando de acabamentos para a área corporativa diferenciadas. Hoje, a gente tem, assim, uma variedade de cadeiras ergonômicas lindas, que elas não são só ergonômicas, elas têm design. Elas são maravilhosas e a gente não sabe nem escolher qual que a gente quer, né? Hoje a gente tem plataformas de trabalho extremamente funcionais e de design maravilhoso. Então a gente tem empresas que trabalham com carpetes para a área corporativa que simulam grama, que simulam calçada de rua. Então, assim, isso é muito legal. Então a gente percebe que essa evolução dos projetos corporativos não só está no projeto em si, mas está também na indústria que fornece esses produtos. Então, a gente tem uma crescente, a gente, na verdade, percebe e vem, e a gente está nisso, porque nós estamos a gente está há mais de 10 anos trabalhando com arquitetura, mas a gente focou na área comercial há mais ou menos uns 6 anos. Então, a gente está vivendo isso intensamente, né? E, nem eu falei, nos últimos 2 anos, e quando entrou 2020, numa perspectiva de crescimento gigante, aí lá por janeiro, fevereiro, março, acontece a pandemia e tudo muda. Julie, dando um oi aí para a Fábio, que está nos acompanhando. Oi, Fábio! Oi, Fábio. A Diniana, a Jaque Banhara. Oi, Jaque, bom trabalho. Que bom ter vocês aqui conosco. A Roxa, a Rena. Gurias, é um prazer ter vocês aqui conosco. Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, podem comentar aí, que será um prazer ter vocês participando desse bate-papo conosco. Bem legal. Júlia, e aí o Felipe Possamay, que nos acompanha diariamente também. Bom dia, Felipe, a Tati. Bom dia. E aí chega a pandemia. Muitas mudanças. E agora? E agora? Principalmente na área empresarial, né? Que muitas empresas ainda não estão conseguindo abrir, né? Atender o cliente. Muito. Né? E chega a pandemia, o home office. E aí... como é que faz? Exato, e como é que faz? Essa é a pergunta, né? O que aconteceu? Então, a gente estava nessa crescente, nessa evolução, num momento assim, ó, maravilhoso, incrível, falando dos projetos corporativos. Julie, se tu me permite... Claro! Nós estávamos falando de projetos, né? Eu lembrei agora de um projeto que vocês fizeram para a Unicred, que ficou fantástico também, né? Eu acho que bem nessa visão à la Google, mas respeitando as nossas necessidades aqui da região, enfim, né? Mas ficou fantástico. Depois, no resumo da live, eu vou até colocar alguns... Dá pra gente colocar, né, Fabi? Claro! De vocês, para o pessoal ter uma ideia do que nós falamos hoje também, né? Sim, e até exatamente isso. É legal de ter comentado, Sil, porque mais uma vez a gente fala, né? Como a gente tem grandes referências de projetos corporativos e que nos move assim a buscar sempre essa inovação para cada cliente. Só que a gente tem que ter um olhar, e a empresa ela também tem que ter um olhar de perceber que a sua cultura é diferente da outra e que o projeto ele tem que estar relacionado à cultura da empresa. Então, nós acho que esse anseio, essa intenção de sempre inovar, a gente também tem que ter um certo limite, né? E a Unicred,
ao propósito da empresa também, né? Exatamente. Assim todo mundo se engaja, né? Eu Oi, tenho que Dani. colocar. A Oi, Dani Michel Dani. também entrando aí. Então eu Porque tenho que colocar no projeto, quer dizer, a gente tem que, o arquiteto tem esse papel de fazer esse entendimento e colocar, resumir isso, enfim, transformar isso tudo, produzir, enfim, colocar no projeto. Então a gente entrar no espaço e perceber que aquele espaço faz parte daquela cultura empresarial, isso é o sucesso dele, né? E a gente trabalha com a Unicred há um tempo já, e a gente percebeu e a gente acompanhou a evolução da Unicred Integração. E o ano passado foi um marco para eles, porque uma instituição financeira onde o seu espaço de trabalho ele é extremamente acolhedor e não parece estar dentro de um banco, isso para eles assim foi um salto gigante, né? Então isso é muito legal. Eu acho que é um belo exemplo para mostrar que a evolução dos espaços corporativos, né, eles estão em constante, né? sem dúvida, sem dúvida. Não é, a gente fala muito dos médicos, né, Julie, que tem que estar estudando sempre, né? Mas na arquitetura também é isso, né? Vão mudando os tempos, Muito. as ideias, os propósitos, né? E vocês alinham muito com essa questão de estar alinhadinho com toda essa questão do cliente também, né? Exatamente, e exatamente. E isso é muito importante, porque o que acontece? Agora, nesse momento que a gente está vivendo, como a gente estava falando, com todas essas mudanças e essas evoluções dos espaços corporativos, a gente se deparou no dia 20 de março com o isolamento social, com a nossa quarentena aqui em Bento. E a gente também viveu isso, né? Nós também nos organizamos aqui na Pulse e fomos trabalhar em casa. Nós ficamos mais ou menos uns 20 dias trabalhando em casa, porque aqui em Bento ainda, né, tem essa flexibilidade. E aí o home office veio com tudo, né? Eu acho que é o assunto mais falado, comentado, pesquisado na internet. E a gente só tem que entender algumas coisas aí no meio disso tudo. Primeiro que o home office, ele não é uma novidade em muitas empresas, né? Tem algumas empresas que conseguiram, que conseguem colocar na sua cultura, né, de trabalho o home office. Então, eu acredito que para essas empresas migrarem os seus colaboradores para casa, acho que foi bem tranquilo. Agora, imagina aquela empresa que nunca imaginou acontecer isso, né? Pegou todos os seus colaboradores e jogaram nas suas casas, jogaram assim, vão para as suas casas, fiquem seguros, mas vamos continuar trabalhando. Então, isso, com certeza, assim, gestão de pessoas, né, gestão de RH de empresa deve ter ficado de cabelo em pé, imaginando como que isso ia acontecer. E a gente ainda está vivendo isso. Tem muita cidade, por exemplo, Porto Alegre, né, eu até vi que o meu pai aqui entrou, né, no nosso bate-papo. O meu pai, eu vou citar ele tem empresa há 35 anos, um pouco mais de 35. Eu acho que ele nunca pensou em viver na vida dele isso, né? Ele está em casa há mais ou menos 65 dias, trabalhando em casa. Então, é uma mudança muito grande. E a gente fala do home office, fala dessa mudança de trabalho, desse modo de trabalhar, porque pesquisas mostram que isso vai mudar o espaço de trabalho. Isso vai fazer com que as empresas revejam os seus espaços de trabalho. Muitas empresas começaram a entender que isso pode funcionar. Isso pode funcionar para a empresa dela. Então, Claro. talvez vai acontecer de muitas empresas se reorganizarem internamente, né, fazendo rodízios de funcionários e aderindo ao home office. Só que A gente não tem nem noção ainda de quanto vai durar, né? Porque a gente não tem. exato. Hoje mesmo eu estava ouvindo em algum dos noticiários que a gente viu pela manhã que vai demorar ainda um ano para ficar pronta a vacina. Então a gente tem que realmente se organizar, né? Eu estava também ontem pesquisando e a gente está sempre recebendo e a gente participa muito de webinários,
tudo ligado ao corporativo, e claro, assim, é um exemplo fora da nossa realidade, mas assim, a Nubank, por exemplo, a XP Investimentos, eles têm assim, mais de 500 funcionários, e eles alugaram cadeiras e distribuíram cadeiras para os seus funcionários. Então, olha só, né, a preocupação que essas empresas estão tendo com a saúde deles, a preocupação de organizar esse colaborador dentro da sua casa para que ele continue trabalhando de uma forma saudável, ele continue produzindo de uma forma saudável. E a perspectiva dessas empresas, dessas grandes empresas, é que muitos vão ficar em home office até o final do ano. Então, claro, a gente não pode afirmar que isso é uma tendência de mercado. A gente percebe uma onda, percebe que isso pode ter uma mudança, mas cada empresa tem a sua cultura e cada empresa tem o seu modo de trabalhar. E ela vai analisar se isso vai ser bom ou não. Mas eu acho legal, eu estava conversando contigo sobre isso, é que lá no início de tudo isso, lá no início da quarentena e o home office em alta, a gente precisou romantizar ele, né? A gente precisou deixar ele bonito, a gente precisou falar que ele é legal, que funciona. Atraente, até porque é a nossa única saída no momento, né? Exatamente, a gente precisava romantizar ele mesmo para que todo mundo se engajasse, para que a empresa não perdesse o seu colaborador, ou que o seu colaborador entendesse que, não, olha só, é possível, eu vou te ajudar, mas vamos lá, vamos continuar trabalhando porque a gente precisa, né, manter a nossa empresa. Só que hoje, se passando aí 60, 70 dias em algumas cidades, eu acho que também agora está na hora da gente pensar novamente nele e ajudar essas pessoas, ajudar essas empresas, ajudar os colaboradores a novamente ter um olhar, agora ter um olhar mais cuidadoso. E aí, você continua trabalhando em casa, mas você não está trabalhando no sofá, né? Você conseguiu organizar a sua mesa, né? Você tem um suporte de note, você está conseguindo ter uma rotina de trabalho. Eu acho que agora é um segundo momento para a gente falar sobre o home office, mas falar de uma forma mais técnica, de certa forma, porque Júlia, essa... tu tem dicas, assim, resumidamente, para ter um home office que a gente tenha um mínimo, assim, de condições de ser produtivos? Então, eu acho que o principal é entender que, ok, a gente vai fazer a melhor maneira possível dentro das nossas possibilidades. Então, assim, se eu consigo ter um espaço na minha casa e organizar ele, show. Eu acho que já parte disso. Eu posso montar a minha estação de trabalho na mesa de jantar? Ok, se é o único espaço que tu tens, organiza o teu espaço de trabalho na tua mesa de jantar. Eu trabalho com Note, utiliza aqueles suportes de Note, onde tu eleva a tela e aí tu consegue deixar o centro da tela nessa altura da visão. Eu até tenho aqui o meu suporte de Note, ó, que ele ajuda isso, e que ele eleva a tela e a gente não fica com o pescoço, né, para baixo. Perfeito. Então organiza a tua mesa, separa um espaço da tua casa que tu possa criar uma rotina e te concentrar. Se tu trabalha com Note, tenta comprar esses suportes que ajuda bastante. E aí tenta conectar também o teclado separado e o mouse, porque isso ajuda muito na questão do braço, né? E acho que assim, a questão da iluminação é muito importante. Ah, mas eu não consigo. Bom, a gente pode até colocar uma luminária de apoio que já ajuda, né, nessa iluminação mais pontual na área de trabalho. E acho que, acima de tudo, né, é tentar manter uma rotina como se fosse dentro do teu escritório, né, para que isso seja leve, né, porque a gente já está vivendo um momento de estresse emocional muito forte. Então, se a gente também se cobrar muito e eu tenho que produzir, e a gente sabe que não é fácil trabalhar em casa, né? A gente viveu isso.
Então, assim, com criança é mais difícil ainda, né? Então, por isso que eu comento, né? Lá no início, a gente precisou romantizar. A gente precisou romantizar porque a gente precisou que todo mundo se engajasse nisso. Mas agora a gente precisa ter um olhar mais técnico para esse espaço, né? Uhum, sem dúvida. Entra também naquela parte de... A Margit esteve aqui conosco e falou muito da questão de também se arrumar, né, para trabalhar, não ficar de pijama, porque parece que não rende, né, Julie? Tu acorda, tu toma café, daí tu já abre o computador, tu já abre o note, aí tu segue trabalhando, aí tu para porque tu atende o filho, aí tu para porque tu tem o almoço. Não, vamos tentar criar uma rotina. É aquela coisa, eu tomo café, me arrumo, agora eu vou trabalhar. Então eu sento, eu trabalho, né, faço as minhas pausas como se fosse uma rotina de escritório, né? E Sim. isso a gente também não quer romantizar agora de novo, né? Mas assim, é necessário a gente falar sobre isso, até porque a perspectiva é de um bom tempo ainda, né, das pessoas trabalhando em casa. E agora que engraçado, né? A gente está falando, a gente não está criticando o home office, muito pelo contrário. Isso é tendência, isso realmente vai mudar, né? Tem muita empresa pensando nessa possibilidade. Ju, a Cris comentando aqui, Buffon, e com gêmeas pequenas é impossível. Eu imagino, Cris. Eu imagino. A gente viveu, que nem a gente falou, eu e a Fábio tem a Aurora pequena, né? Eu tenho dois. O João é mais tranquilo, mas eu tenho a Helena, que é um furacão. Minha mãe tá aqui e vai confirmar. Então, assim, foi extremamente complicado, né? Então, assim, por mais que a gente organizou, a Fábio organizou o seu home office também pensando em deixar ele legal, ergonômico, a gente levou as nossas cadeiras para casa, a gente organizou uma mesinha, a gente até botou uma plantinha do lado, né? Aquela coisa. Mas não, assim, a gente sabe que a teoria é diferente da prática, Sem né? dúvida. Então, isso é uma coisa que as empresas, aí eu acho que o gestor de pessoas, gestão de RH das empresas, tem que estar antenado, tem que dar esse suporte emocional, sabe? Certo. A ventilação também é importante no home office, né? Muito, A gente muito. para respirar melhor também, né? Até porque a gente também tem que perceber o tempo, né? A gente acordou, tomou café, mas às vezes se enfia trabalhando num espaço fechado, sem luz natural ou sem ventilação. Quando a gente sai dali já é noite. Então a gente também tem que perceber esse tempo, a passagem do tempo. Sim. E aí que eu estava falando antes de colocar a vegetação, na verdade, assim, não é só colocar a vegetação, acho que essa questão da natureza, ela é muito saudável, né? E aí entra até sobre design biofílico, sobre biofilia, né? Isso é tornar esse espaço mais saudável. A vegetação, os elementos naturais ajudam muito, né? Verdade. Tu falaste agora do tempo e eu lembrei porque nós também trabalhamos em home office na quarentena total ali. E a Camila também ficou até o dia 30, eu acho. E vira e mexe, eu dizia para ela, Gurias, acabou o horário de trabalho. Amanhã a gente conversa, né? Porque tinha muito isso também, a gente acabava perdendo a noção. E a Camila também tem criança pequena, então, Gurias, agora eu tô atendendo a nenê, já venho, né? Então, e esse tempo, sim, tem que ter uma atenção para não se perder, né? Sim, e quantas vezes, e em função disso tudo, a gente também aprendeu a lidar com as ferramentas de aplicativos de reuniões virtuais. Olha que legal, né? Isso foi uma mudança muito grande. Quantos nós mesmos, a gente nunca imaginou que ia usar, e quanto isso está sendo benéfico, porque o quanto tempo eu perco de deslocamento, por exemplo, até Caxias, ou até Porto Alegre. E com o aplicativo de reuniões, a gente, né, está sendo muito prático isso, está sendo muito legal. Mas até atendimentos comerciais, sabe, Júlia, que se tu me falasse isso em dezembro, eu ia dizer, Juliana, isso não funciona.
E sim, está funcionando. Agora também até para agilizar. Ontem uma cliente me disse, Sil, vamos fazer uma ligação de áudio, de vídeo, aí a gente já resolve. Então, essa ação, que seria no mínimo de 1h30, porque o deslocamento, e tu chega no espaço, nananã, a gente resolveu em 20 minutos por uma ligação. Exato. É. Olha só Né? que prático, né? Ou até mesmo as ligações de vídeo chamada com a família, né? Então, assim, eu não, mais ou menos assim, a nossa rotina lá em casa mudou por completo, porque meu Sim. pai e minha mãe moram em Porto Alegre, então faz mais ou menos uns 3 meses que eu não vejo eles. Então, Ai, hoje a gente se vê por por videochamada, ligação. então, por É. ligação de chamada de vídeo. Quer dizer, Uhum. isso vai se tornar rotina para nós agora, Sem e uma rotina dúvida. muito legal, porque antes né, para eu poder ver eles, a gente ia para Porto Alegre. Então, assim, agora eu não preciso estar. Eu posso estar falando com eles e vendo eles, né? Então, Sim. como essas mudanças que a pandemia nos trouxe de uma forma totalmente impositiva, totalmente brusca, mas eu acho que a gente sempre tem que analisar, sempre tem que ter esse olhar crítico e positivo, né? Acho que talvez as mudanças também vieram num bom momento, né? Tudo tem um lado bom, né? Ah, A Cris aqui comentando, verdade, vamos ganhar muita produtividade, né? Há males que vêm para o bem. E exato, exato, além da exatamente. produtividade, eu penso na sustentabilidade também, né, Julie? Porque olha quantos carros deixaram de circular também, né? Exato, Função. exatamente. Isso é até um motivo que se fala muito, por isso, esse é o maior motivo, aliás, que Uhum. muitas empresas vão aderir ao home office, porque muitos funcionários perdem, assim, em torno de 4 horas ou até mais de deslocamento da sua casa até o seu local de trabalho. Em Então, São assim, se Paulo, tu isso é conseguir normal, né? muito, muito normal. Então, eu acho que essa questão vai ser viável, sim, né? Vai acabar acontecendo naturalmente, né? Se percebeu que pode Perfeito, Julie. acontecer, que pode. Sim, perfeito. Estamos nessa transição aí, né? Estamos vivendo essa loucura. Mas e como isso vai afetar o futuro dos espaços de trabalho? Porque já tem lojas, sim, que estão por necessidade ou por decreto, já estão atendendo, né, os clientes, enfim, na loja física. Então, eu acho que falando do espaço de trabalho em si, o que isso tudo vai mudar, né? O que a gente percebe é que, assim, começou a mudança começou com essa questão do home office, com essa questão a primeira mudança, podemos dizer assim, começou com essa questão de todos saíram dos escritórios por questão de segurança, de saúde e vão trabalhar na sua casa. Show. E o que vai mudar isso? O que poderá mudar daqui para frente? Simplesmente que se isso realmente acontecer, áreas de escritório, espaços dos escritórios vão mudar, eles vão sobrar de certa forma. Então as empresas vão começar a entender que vão precisar otimizar esses espaços, criar novas áreas, novos usos, né? Será que o escritório não vai acabar se tornando um espaço rotativo, um espaço flexível, um espaço mais de encontro? Muitas empresas vão aderir isso e talvez podem até diminuindo a sua área, então fazendo uma mudança literalmente de espaço. E talvez podem até começar a usar de uma forma efetiva o coworking. Então pode aí surgir um movimento grande de novos coworking nas cidades. Porque eu tenho os meus funcionários numa forma rotativa de trabalho, então eles vão estar no escritório de uma forma rotativa, então eu posso diminuir a minha hora, ou vou otimizar os meus espaços, ou simplesmente eu vou acabar levando todos os meus funcionários para trabalhar em casa e a gente vai usar o coworking como espaço de encontro. Claro que isso não é uma afirmação, né? Sim, Isso tendência, né, Julie? é uma tendência, né? Pode acontecer como, né? Não também. Mas a gente vem analisando e vem acompanhando essas pesquisas
Mas o fato é, o escritório não vai acabar, ele vai mudar. Né? Ele não vai deixar de existir, ele vai acabar. Ele vai talvez virar um espaço muito mais de encontro, um espaço muito mais flexível. Né? Mas, novamente, a gente fala, isso depende da cultura de cada empresa. Cada empresa tem a sua cultura empresarial, cada empresa tem que escutar os seus funcionários, tem que analisar toda a sua forma de trabalhar e tem que perceber se isso vai funcionar para ela. Né? Nesse momento de insegurança, nesse momento de mudanças, muitas empresas estão ainda com seus funcionários em casa. E aí eles vão voltar para o trabalho. Como é que eu vou receber esse funcionário? Né? Talvez é o momento de, antes de jogar eles novamente para o escritório, vamos trabalhar, acho que o primeiro passo é, vamos todo mundo sentar, vamos conversar, vamos entender os anseios e as inseguranças de cada um e vamos nos readequar. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso mostra, né, Sil, que o modelo corporativo ele continua em constante mudança, né? A gente tem que entender e realmente colocar em prática a empatia, né? A empatia eu acho que isso é isso realmente colocar em prática. Né? Nós falávamos com a Tainá da Contemporânea há 2 semanas e a gente falava dessa questão das mudanças dos projetos arquitetônicos residenciais, né? E no corporativo, tu sente que haverão mudanças também nesse nosso pós-pandemia? Eu acredito que sim, não, com certeza, porque isso que a gente está vivendo, tudo isso que a gente está vivendo, constante, né? Uma mudança de comportamento, uma mudança, o consumidor vai exigir essa mudança, os projetos vão ter que ter um olhar, né, diferente. Mas eu acredito assim, na verdade vai continuar aquilo que a gente já estava presenciando. Né? Antes da pandemia, que nem a gente estava falando lá no início, a gente tinha uma evolução gigante nos espaços de trabalho. Os espaços de trabalho estavam indo para uma vertente muito mais de espaços humanizados, né? Espaços completamente, espaços humanizados. Eu acho que isso não vai acabar. Eu acho que isso cada vez mais vai ficar em evidente, né? Latente, necessário. O papel do arquiteto ele é de entender as necessidades dessa empresa, né? Pesquisar os seus colaboradores, pesquisar, conversar com todos, colocar os usuários daquele espaço no centro, né, do projeto. E aí a gente fazer essa imersão por completo dentro da empresa faz com que a gente consiga um resultado eficiente, um resultado que realmente a gente consiga colocar no espaço físico aquela cultura, aquele propósito daquela empresa. Eu acho que a maior tendência na arquitetura comercial, ela está novamente, né? Ela vai continuar ainda naquele mindset que a gente estava vendo antes da pandemia. Eu acho que isso não vai mudar. Né? Eu acho que vai aumentar, inclusive. Exatamente, porque vai ser necessário. Vai ser necessário. Porque eu tenho um colaborador inseguro, eu tenho um colaborador que está seguro dentro de casa. Né? Eu tenho um colaborador que ele vai ficar inseguro de sair, de voltar a trabalhar naquele espaço. Então, eu tenho que acolher ele. Eu tenho que tornar aquele espaço, chamado assim, o que a gente estava falando de home office, eu acho que vai ser o office home. Então, a gente tem que trazer essa coisa acolhedora da casa para dentro dos espaços de trabalho. Né? Para trazer segurança, para trazer esse acolhimento e a gente ter essa transparência nas relações, né? Até porque essa conexão, né, eu tenho certeza, é vital para o bom funcionamento das empresas, né? A conexão, a troca de ideias, esse relacionamento, né? O que a gente fala assim, o que é um projeto humanizado, né? O que é um projeto saudável? Eu acho que ele é exatamente tudo isso. Ele é um ciclo de ações, né? Que não só a arquitetura faz parte, né? O gestor tem que participar, a gestão de RH tem que participar,
a gestão de inovação daquela empresa tem que participar e a arquitetura, o arquiteto que vai fazer parte desse processo de transformação também tem que participar. Então, é um ciclo de ações que vai tornar esse projeto humanizado, né? O que antes a gente estava vendo muito aqui, eu vou deixar esse espaço mais humanizado, então eu vou transformar ele como se fosse a minha casa, ou eu vou colocar a vegetação, ou eu vou o cheiro. Não, a gente tem que entender que não é só isso, né? É um conjunto de ações que a gente faz com que esse projeto se torne humanizado, se torne saudável, né? Eu acho que aquela questão de simplesmente botar puffs coloridos, mesa de sinuca, deixar esse espaço divertido e todo mundo trabalhando lá, né? Não existe, não resolve, né? Por isso que a gente destacou a questão do propósito da empresa também, né, Julie? Exatamente. Mais do que nunca. Mais do que nunca, né? O papel do escritório, ele está além de um espaço de produção. Ele é um espaço de conexão. Ele é um espaço onde as pessoas ali, elas trabalham em coletividade, nesse espaço que eles compartilham conhecimento, né? Então, se eu tenho tudo isso, se a minha cultura, ela está correlacionada ao meu espaço físico, eu tenho engajamento. Eu tenho engajamento do meu colaborador, ele se sente à vontade em trabalhar em todos os espaços daquele escritório, não só na área de trabalho, não só no espaço de lazer, né? E eu tenho, o resumo de tudo isso é um colaborador que realmente veste a camiseta. Então eu tenho aquele ciclo 100%, e aí eu posso dizer que isso é um projeto humanizado. Perfeito. Oi, Cris. Sim, o Cris. Eu disse a Cris, perdão. Cris Bucô. Fábio, seja bem-vindo. Bom dia, gente. É isso aí, essa questão de deixar esse espaço acolhedor, porque esse dado da OMS que tu trouxe aí, Júlia, eu não tinha ideia. Sim, muito. É preocupante demais. A OMS considera o Brasil o maior, o país mais depressivo e mais estressante. Vamos, né, voltar. O Brasil, dados da OMS diz que o Brasil é o país da América Latina de funcionários, de pessoas estressadas e depressivas em função do trabalho. Por quê? Porque a gente ainda tem muitas empresas, muitos espaços de trabalho, que na verdade às vezes não é nem culpa da empresa, talvez a empresa não consegue entender isso, assim, é muito difícil essa ruptura, né? Mas assim, a gente tem muitos espaços ainda que são assim, nada agregadores, espaços frios, espaços que não são acolhedores, né? Então, a gente está falando aqui em mudanças, a gente está falando em mudanças dos espaços corporativos que há 10 anos já acontece isso. Mas tem muita empresa que ainda não se deu por conta que essa mudança precisa acontecer. E eu acredito, na verdade, assim, a gente aqui da Pulse acredita que, sim, essa mudança agora, o espaço dela, a vontade de mudar, agora ela vai encurtar, porque ela vai ser necessária. Porque esse colaborador, ele vai exigir da empresa essa mudança. Vai exigir que ela mude, que mude sua cultura. A gente também tem que entender que não é só mudar a cultura, mudar o seu espaço físico. A gente tem que mudar a cultura da empresa também, né? Sim, se modernizar. Aproveitar esse momento. Esse momento. Foi a pandemia, né? Isso alinha não só os colaboradores, eu me coloco como empreendedora e a gente sente o quanto é importante para todos, para a união do grupo, né? Então, isso é fundamental, eu acho que é o caminho, né? Exatamente, exatamente. Júlia, acho que... vamos falar sobre a surpresa, porque o nosso tempo está aí no limite. Me perdi, nem sabia, nem vi. Quando vi, né? Como passa rápido. Passa rápido demais. É que o assunto é bacana, né, Fábio? O assunto flui e é necessário. Então, passa rapidinho, a gente nem viu esses 40 e poucos minutos aí passarem. Como eu falei para vocês, a Julie e a Fábio da Pulse, além de aceitarem o desafio, estão trazendo aí um bônus para vocês que estão acompanhando a live, né, Julie? Fala um pouquinho sobre essa surpresa.
Então, o que que a gente imaginou? A gente estava conversando, né, Silva, enfim, de trazer, de contribuir um pouco mais, né? Não só aqui conversando com vocês e compartilhando conhecimento. O que que a gente imaginou? Que a gente podia fazer um sorteio, não sei de que forma que a gente pode organizar, é, de uma consultoria. Então, uma consultoria ou em home office, né? Ou uma consultoria dentro das empresas, dentro de uma empresa. Mas com o intuito de a gente poder ajudar na organização dessa empresa, na organização do seu espaço de trabalho, no momento que ele receber os seus colaboradores. Ou essa empresa que já está com os seus funcionários trabalhando e precisa, de alguma forma, reorganizar em função das medidas de proteção, né? E quando a gente fala em home office, então é uma consultoria que a gente pode fazer, e a gente vai fazer virtualmente, né? Analisando como é que está o seu espaço, como é que a gente pode melhorar e dando algumas dicas, soluções rápidas para deixar ele mais eficiente, né? Saudável e eficiente. Claro. Daqui a pouco a gente pode fazer assim, ó, porque o pós-live a gente faz uma publicação, né, com um resumo do que a gente falou. Então a gente pode deixar esse desafio para as pessoas comentarem, indicar um amigo Isso. aí que esteja precisando dessa consultoria. Exato. E depois, no final das 24 horas, a gente faz o sorteio. Pode ser, Júli? Pode, ótimo. Tomara que todo mundo participe, né? Júli, falando em voucher, eu também tenho um voucher para ti e para a Fabi. Né? Uau, que bom! Não, Maria Fulana tem um voucher de 20% de desconto. Uau, que legal! Que eu estou usando aí de lá. Lindo então, esse casaco. Maravilhoso, né? E quentinho, falando em quentinho, está precisando de looks quentinhos essa semana, né? Como esfriou, gente? Como caiu a temperatura? Inverno, né? Tá aí. Então, Júli, eu agradeço você e a Fábio por estarem aqui conosco também, colaborando aí com dicas, com essa experiência de vocês para os nossos seguidores aí do jornal, enfim, nossos parceiros que estão super antenados aí às novidades. A gente que agradece, Sil, assim, é muito legal poder compartilhar, poder falar um pouquinho do que nos move, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, porque é uma constante em busca de conhecimento para agregar e para poder ajudar os nossos clientes, né? E quando tu me pediu, achei muito legal que tu me pediu uma indicação de série, né? E eu fiquei pensando, nossa, que série que eu vou indicar? Porque eu sou a louca das séries, eu vejo tudo. Mas eu adoro, mas eu acho que nesse momento de mudança de mindset, de mudança de pensamento inovador, eu te indiquei a série da Netflix que é Abstract, Art of Design, que fala muito sobre processo de inovação dentro da arquitetura, dentro do design. E é muito legal, porque eu acho que esse é o caminho, né, Sil? Se tu hoje me perguntar o que vai mudar na arquitetura, a arquitetura ela está sempre mudando. Mas eu acho que o propósito maior é a mudança do olhar do arquiteto. Se a gente não mudar o olhar, se o arquiteto não começar a entender, a perceber essas mudanças de mercado, essas mudanças de comportamento, a arquitetura ela não vai mudar. Então, hoje é necessário essa mudança a parte do arquiteto, né? A entender que a gente precisa criar projetos mais humanos, a gente precisa ter essa empatia dentro das empresas, dentro das lojas, dentro dos restaurantes, porque isso tudo, o comportamento vai mudar, né? A pandemia ela chegou, mudou a nossa vida por completo, mudou as nossas rotinas, mas o pós-pandemia vai ter uma grande mudança aí para frente. E a gente acredita que o mercado da arquitetura vai ter que mudar. Sem dúvida. Muito obrigado, Júli. Um abraço. Eu que agradeço. Boa semana. Beijo. Brigadão. A nossa convidada de hoje aí, do Desafio Design Serra, então, a Júli, da Pulse Arquitetura, ela e a Fábio, que estão em constante busca de novidades, atualizações aí
trazendo então esse pensamento, esse olhar sobre a arquitetura corporativa. Lembrando então que vocês podem comentar e indicar alguém que esteja buscando, procurando, precisando essa consultoria aí que as meninas da Pulse vão estar sorteando nessas 24 horas. Então, amanhã, antes de entrar na live, a gente sorteia a consultoria e vai falar quem foi o grande vencedor aí, o sortudo ou sortuda, que vai levar essa consultoria. Um abraço para Via Sul Internet, que nos apoia aí com essa internet de qualidade, a Maria Fulana e a Saara Morimil. Na próxima semana, o Desafio Design Serra com a Melissa Poleto na segunda, falando sobre inteligência emocional. Você não pode perder. Um abraço, excelente final de semana.